Aleluia, glória a Deus, Deus é fiel. Que bom que estamos aqui e louvo a Deus pela vida de cada irmão que está aqui presente. Fez a melhor opção numa quinta-feira chuvosa. Eu sei que é grande a dificuldade da gente vencer a nossa rua, não é? Que depois de ter sido tão castigada pelo tempo, está praticamente intransitável. E os irmãos realmente perseveraram aí na presença do Senhor para estar aqui ouvindo uma palavra da parte do Pai. E louvo a Deus, espero que a fé dos irmãos seja honrada e que o Senhor tenha liberdade para falar o coração dos irmãos. Eu quero, antes de começar a falar dessa quinta-feira, que é uma quinta-feira especial para a cristandade, falar do domingo, não é? Domingo nós vamos ter os nossos cultos. O culto da manhã, normalmente às 10 horas da manhã, celebração matinal, em que vamos dar continuidade à série que estamos fazendo de mensagens no livro de Atos dos Apóstolos. E agora já vamos continuando falando sobre a igreja de Jerusalém e falando sobre como eles viviam em comunidade. E vamos conhecer agora um pouco de Barnabé, que era um dos diáconos, será um dos diáconos. A Bíblia dá testemunho dele, de que era um homem cheio do Espírito Santo. Gente, Barnabé, a gente não tem noção da importância de Barnabé. Barnabé, parece que tem pouco na Bíblia sobre ele, mas ele foi um cara muito fundamental, porque ele era um judeu que não era de Jerusalém, ele não era da Judéia, ele era um judeu da dispersão, era um judeu helenista que eles chamavam, ou seja, tinha nascido no mundo grego, mas ele estava em Jerusalém. Ele foi profundamente usado na igreja de Jerusalém, ele foi instituído diácono na igreja de Jerusalém para servir as mesas das viúvas e dos órfãos, e a Bíblia registra que esse Barnabé é o Barnabé que vai chamar Saulo para discipular a igreja de Antioquia, a primeira igreja que ao mesmo tempo é a primeira igreja multicultural da história da igreja, ou seja, tinha gente de toda parte misturada ali, e também a primeira igreja missionária, que logo em seguida envia Saulo e Barnabé para a primeira viagem missionária do apóstolo Paulo. Mas isso é só uma palhinha. Se vocês quiserem mais, domingo de manhã nós vamos dar continuidade a essa mensagem, 10 horas da manhã. Isso foi só aquele petisco de entrada, né? O couvert. E à noite, às 19 horas, venha cedo, não é? Porque nós vamos ter nosso culto especial de Páscoa. E aí os irmãos já estão percebendo que estamos já decorados aqui para esse evento, mas haverá surpresas, não poucas, muitas emoções, mas eu não posso contar agora, porque senão também deixa de ser surpresa, não é verdade? Igual segredo, depois que você contou para alguém, já deixou de ser segredo. Então surpresa é assim também. Então, querem ser surpreendidos, não adianta nem vir aqui domingo de manhã é a série, você só vai ter a surpresa no domingo à noite, em que nós vamos ter essa apresentação especial de Páscoa. Páscoa cristã, gente, que significa a nossa libertação do cativeiro do pecado através da obra de Cristo na cruz, não é? E hoje, quinta-feira, eu pedi ao Juan para deixar eu pregar, porque ele que estava escalado, né? Essa quinta-feira é uma quinta-feira especial dentro dessa celebração, porque hoje foi a noite em que Jesus celebrou a última ceia com os discípulos, foi a noite em que ele foi traído por Judas Iscariotes, e também foi a noite em que ele lavou os pés dos discípulos, e é sobre isso que nós vamos falar essa noite. Então quero convidar você agora a abrir sua Bíblia em João capítulo 13, para que nós possamos fazer a leitura dessa passagem da Bíblia que, queridos, eu amo a Bíblia, né? Fica difícil dizer, é igual filho, Bíblia é igual filho. Qual que é o mais bonito, né? Não dá para a gente dizer, né? Todos os filhos são lindos,
Então, mas essa também é uma daquelas passagens assim, das minhas preferidas da palavra, uma passagem muito linda, em que Jesus, ele deixa, esse é o legado espiritual de Jesus. João capítulo 13 é o retrato do legado espiritual de Jesus, é a herança espiritual que o nosso Senhor Jesus Cristo deixou para nós. Diz assim a palavra de Deus: um pouco antes da festa da Páscoa, na quinta-feira, como nós estamos aqui, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estava sendo servido o jantar, e o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder, e que viera de Deus e estava voltando para Deus. Assim, levantou-se da mesa, tirou sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Chegou-se a Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, vais lavar-me os pés? E respondeu Jesus: você não compreende agora o que estou fazendo. Ô mistério, né? Você não compreende agora o que estou fazendo, mais tarde, porém, entenderá. Disse Pedro: não, nunca me lavará os pés. Jesus respondeu: se eu não os lavar, você não terá parte comigo. Respondeu Simão Pedro: então, Senhor, não apenas os meus pés, mas também as minhas mãos e a minha cabeça. Respondeu Jesus: quem já se banhou precisa apenas lavar os pés, todo o seu corpo está limpo. Vocês estão limpos, mas nem todos. Pois ele sabia quem iria traí-lo, e por isso disse que nem todos estavam limpos. Quando terminou de lavar-lhes os pés, Jesus tornou a vestir sua capa e voltou ao seu lugar. Então lhes perguntou, e essa aqui que é a lição do texto que a gente vai estudar hoje mais a fundo. Esse texto é muito rico, daria para a gente ficar várias mensagens aqui falando sobre ele. Vocês entendem o que lhes fiz? Vocês me chamam mestre e senhor, e com razão, pois eu sou. Pois bem, se eu, sendo mestre e senhor de vocês, lavei-lhes os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Verso 15: eu lhes dei o exemplo, para que vocês façam como lhes fiz. Digo-lhes verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Agora que vocês sabem estas coisas, felizes são se as praticarem. Que Deus nos abençoe. Amém? Vamos lá no verso 15. Repitam com o pastor, por favor. Eu lhes dei o exemplo. Mas é com vontade de repetir, por favor. Eu lhes dei o exemplo. Obrigado. Para que vocês façam como lhes fiz. Para que vocês façam como lhes fiz. Amém. Vocês acham que Jesus está falando do quê? Esse é o legado espiritual de Jesus. Nós estamos nesse ano falando de crescer no discipulado. E Jesus agora, ele está dizendo para os seus discípulos, ele está se despedindo praticamente. Quero que vocês entrem no cenário. Eles estavam numa casa emprestada em Jerusalém. Nessa casa havia uma sala de jantar, e eles estavam na sala de jantar, os 13, Jesus e mais os 12. E quando o judeu ia para uma sala de jantar, ia fazer uma refeição, uma ceia, que era a refeição, cuidava de lavar os pés, e era uma posição de muita humildade. É como
Vou dar um outro exemplo. Hoje em dia, porque não existe mais servo que lava o pé, certo? Mas é como aquela pessoa que trabalha na manutenção do esgoto. Eu acho muito engraçado minhas filhas, né? Porque, ainda mais que lá em casa só tem menina. Então, quando o vaso entope, quem é que resolve o entupimento do vaso? É o pai, não tem jeito. Aí eu me lembro do pastor Mário Vega, que é o pastor da Igreja Elim, a maior igreja de São Salvador, com 100 mil membros só na capital. Ele, antes de ser pastor daquela igreja, ele era o líder dos diáconos da igreja. Você sabe qual foi o ministério que os diáconos assumiram? Lavar os banheiros, porque eles não tinham funcionário. Não tinham dinheiro para pagar funcionário. Então os diáconos lavavam. Iniciativa dele, que era o líder dos diáconos. E como ele era o líder dos diáconos, para dar exemplo e fazer o quê? Todo domingo ele ia lavar banheiro. Então, o que Jesus está fazendo ali agora é isso. É lavar o banheiro. É limpar isso aí mesmo que você pensou. É a atitude mais humilde. Eu não digo que é humilhante. Aos olhos dos outros, 3 anos não aprenderam a lavar o pé um do outro. Então, peraí, eu vou fazer o seguinte. Aí ele tira a capa, fica só com a túnica, mete uma toalha do Adilson, mete uma toalha na cintura e vai lavar o pé. Aí começa, e tem sempre um que é mais engraçadinho que o outro, né? Porque aí ele lava o pé lá do Bartolomeu, ele lava o pé do João, lava o pé do André, e está todo mundo chocado. Mas, ok, é Jesus, né? É o mestre, deixa ele lavar o pé. Quando chega no Pedro, o Pedro sempre que tem essas maluquices da cabeça dele, vacila, né? Pedro é o maior vacilão do Novo Testamento. Ele é o cara mais esculachado do Novo Testamento, mas isso é uma outra história à parte. Até Paulo diz que deu bronca nele. Isso depois, hein? Mas enfim, Pedro chega e fala assim: Senhor, peraí. Tudo bem que a gente não lavou o pé um do outro, agora o Senhor lavar o nosso pé é esculacho, não vou permitir que o Senhor faça um negócio desse. Pedro não tinha entendido nada. E aí Jesus diz: ó, se eu não lavar o pé, a gente não tem aliança. Ah, Senhor, então pelo amor de Deus, então é aquele crente místico, né? Então eu quero ser batizado de novo, lava a minha cabeça. Não, isso não, você não entendeu, filho, eu vou explicar. Você não precisa ser limpo, você já está limpo, é só uma sujeira que pegou. E aí Jesus lava o pé do Pedro, que o Pedro não queria lavar o pé de ninguém, também não queria deixar Jesus lavar o pé dele. Ele era o cara da novidade, do diferente. Mas isso, gente, Jesus fez para mostrar para os discípulos, ou seja, para nós, para deixar para nós um legado espiritual. E qual é o legado espiritual de Jesus? Nós que temos falado sobre ser discípulos e fazer discípulos, e vamos continuar falando ao longo do ano. Jesus é mestre e Senhor, e ele diz: eu o sou, quer dizer, Jesus é Deus. E mesmo sendo Deus, mesmo sendo Senhor dos senhores e Rei dos reis, mesmo sendo o mestre do qual nós devemos aprender todas as coisas, ele é paradoxalmente, ou seja, dá um nó na nossa cabeça, porque ele é mestre, ele é doutor, ele sabe tudo, ele é Senhor, ele é Rei, mas ele é servo. E ele é o servo mais rebaixado, ele é o servo mais humilde, ele é o servo que se abaixa para lavar o pé do bonitão do Pedro, que não queria lavar o pé de ninguém e depois não quis deixar Jesus lavar o pé dele. E nós, quantas vezes temos como atitude diabólica de crente achar que a gente é melhor do que o outro? A gente olha para o irmão com ar de desprezo.
achando que é o famoso rei, e não é o rei Jesus, é outro rei, na barriga. Olha como eu sou um crente bonitinho, olha como eu sou um crente lavadinho, eu leio a Bíblia todo dia, eu oro, eu devolvo o dízimo, eu não estou em adultério, e não sou igual, né? Igual aquele fariseu, não sou igual esse pecador que está aqui do meu lado, que é um tremendo ladrão, homicida, adúltero, ímpio. Não, eu sou cheiroso. E o problema dessa atitude de arrogância e de falta de autoconsciência diante de Deus e dos homens é que a gente acha então que nós somos dignos de ser servidos e não de servir. Isso fere a nossa consciência de serviço e impede que nós recebe aí a bênção, o legado espiritual de Cristo. Porque o que Jesus agora vai amarrar e vai fechar é o seguinte: olha só, gente, presta atenção. Se vocês acham que, e vocês estão certos, ele vai dizer isso, que eu sou mestre, que eu sou Deus, então, e vocês? Porque se eu sou mestre e Senhor, vocês não são mestre e Senhor. Se eu estou lavando os pés, o que vocês têm que fazer? E aí ele vai dizer: nenhum escravo é maior do que o Senhor. Então, se o Senhor faz, se o Senhor lava o pé, por que o escravo não lava o pé do outro, do próximo? Se Jesus lavou os pés dos discípulos, se Jesus lavou os nossos pés, por que nós não lavamos os pés uns dos outros? Tem alguém aqui maior do que Jesus? Mas nós fazemos como se nós fôssemos. Porque na hora que nós somos chamados para servir ao irmão na igreja, e quando eu digo chamado, não é o pastor que chamou, o Espírito Santo chamou. Quando nós somos chamados para servir o nosso vizinho, para amá-lo, quando nós somos chamados pelas circunstâncias para servir o nosso parente, a gente fecha o nosso coração. Aí a pergunta que fica é: que raio de crente é esse, discípulo é esse, que se coloca numa posição maior que a posição de Jesus? Que, se ele, que é mestre e Senhor, tirou a capa dele, meteu a toalha e lavou o pé, por que você e eu não vamos lavar o pé um do outro? E aí ele continua o raciocínio e diz assim: olha, e eu sou aquele que envia, vocês são os enviados, vocês são os mensageiros, vocês são os anjos de Deus, que vão levar a minha palavra. Quem é maior? O enviado, o carteiro, ou quem o enviou? Quem escreveu a carta, ou o dono da empresa dos Correios? Ele vai dizer: se eu enviei vocês e eu lavei os pés, então vocês que são enviados, nós, os discípulos, nós precisamos lavar os pés também. E o que falta na igreja, o que falta em nós, é essa consciência de que Jesus nos chamou para uma missão. E essa missão, que passa necessariamente por ser igual a Jesus, é uma missão de serviço. Jesus nos chamou para servir. Nos chamou para servir ao outro, ao próximo, ao irmão, à comunidade, ao parente, ao vizinho. E hoje em dia é muito engraçado, porque a gente vem frequentar a igreja com a expectativa de ser servido. E ele falou: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em favor de muitos.
E aí o que nós lemos no verso 15 é o que? Eu dei exemplo. E o exemplo que eu dei é para vocês o que? Imitarem. Gente, ser discípulo de Cristo é ser imitador de Cristo. Mas a pergunta é, que eu vou voltar nela, imitar em quê? É só lavar o pé? Não. É imitar a vida de Jesus. Jesus vai dizer depois, logo em seguida, um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei. E quando Jesus diz isso, ele substitui os mandamentos da lei. Porque na lei, a lei mandava amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Jesus mandou amar a Deus sobre todas as coisas? Não. Jesus mandou amar o próximo como a ti mesmo? Não. Não mandou. Jesus mandou, ele deu um novo mandamento. Esse é o nosso mandamento. O nosso mandamento não é amar a Deus, o nosso mandamento não é amar o próximo, o nosso mandamento é amar uns aos outros como ele nos amou. E como é que Jesus nos amou? Ele me amou de tal maneira, não é? Que a si mesmo se deu por mim, como diz Paulo. Então o que Jesus pede a nós é coisa pouca, é dar a vida um pelo outro. E eu acho engraçado que dentro da igreja tem uns irmãos que querem tirar a vida do outro. É um mandamento ao contrário. Tem gente dentro da igreja praticando homicídio. Porque a Bíblia diz que quando você despreza o irmão no seu coração, você já praticou homicídio contra ele. E eu sei que você não fez isso, né, amado? Mas eu tenho certeza que você conhece alguém que já fez isso. Talvez você já tenha passado por essa situação de ser desprezado dentro do corpo por alguém. Alguém matou você no coração. É homicídio. E é exatamente o que é não ser igreja. Porque Jesus disse o contrário. Ele disse: dê a vida pelo outro e não tire a vida do outro. Então, quando Jesus diz, olha, eu dei exemplo, Jesus está dizendo da vida dele, do exemplo de vida dele, do ministério dele, de renúncia dele, para viver para a glória de Deus, para a salvação de vidas. E hoje, dentro da igreja, eu não sei que diabo é isso, de a coisa diabólica que a gente vive, que a gente acha que ser crente é frequentar a igreja, bater o ponto evangélico e ir embora. O que Jesus quer de nós é mudança, transformação do nosso coração, para que a gente possa ser igual a Ele, e andar como Ele andou, ou seja, viver como Ele viveu, amar como Ele amou, para ser usado por Deus, para que Deus transforme vidas, através das nossas vidas. Que coisa esquisita. Eu acho que eu estou ficando maluco, eu tenho que vou mudar de profissão, não é possível. Vou fazer igual gentileza. Vou ficar escrevendo em pilastra de viaduto. Porque essa mensagem não é uma mensagem que ninguém gosta de ouvir. Mas isso, gente, é evangelho. A gente está tão mal acostumado, e a gente liga rádio, e liga programa de TV evangélico, e só escuta que tem que determinar, que tem que dar ordem, que tem que reclamar direito com Deus, tomar posse da bênção, e por aí vai. É o tempo todo, 24 horas. Eu não sei, o Juan agora está lá no Betel, eu fiz o mesmo seminário que ele. Quando eu saí 11 horas do Betel, era hora de debate na rádio.
Até hoje é assim. Eu não aguentava escutar debate em rádio. Porque a gente escuta cada absurdo. Aí eu ligava a rádio e botava assim, hoje eu vou fazer uma força. Aí, às vezes eu conseguia escutar 5 minutos, às vezes 10 minutos, às vezes 15 minutos, mas chegava uma hora que eu dava uma de Saraiva e falei assim, não, essa tijolada agora não. Aí, pum, desligava o rádio e falei, Senhor, hoje não consegui o meu propósito de ouvir o debate até o final. E ficava me sentindo um pecador, porque eu ficava julgando aqueles irmãos que estavam falando aquelas coisas ali, que de bíblico muito pouco tem ou quase nada. Gente, a gente precisa voltar à Bíblia e ao Evangelho. A gente precisa ler a Bíblia. Você lê a Bíblia? Todo dia? Você tem vida de Bíblia e oração? Já leu a Bíblia toda, pelo menos uma vez, de capa a capa? Aí sabe o que acontece? A gente escuta, qualquer um hoje em dia, perdão senhor, qualquer um hoje em dia é pastor. Aí chega o pastor Franco, né? Não eu, outro, abre a Bíblia de forma decorativa, né? E fala o que quer. E a gente não é inocente não. Sabe por quê? Porque Paulo já tinha acusado e dito que tem gente que tem comichão, coceira nos ouvidos e ajunta doutores para si para ouvir o que quer ouvir. Então a gente precisa aprender a escolher ouvir palavra de Deus, é Bíblia. E a Bíblia é dura. A Bíblia confronta a gente. Porque, irmão, não sei se você é, mas eu sou pecador. E quando a gente é pecador e a gente escuta a palavra de Deus, a gente é confrontado. Confrontado a deixar o pecado, a mudar de vida. Porque isso é que é adorar a Deus. Adorar a Deus é pedir perdão, é reconhecer que está desviado do caminho de Deus, mesmo estando na igreja todo dia, para fazer um realinhamento de vida e seguir a Jesus. E o que Jesus está pedindo da gente é muito simples, mas é muito difícil. É muito simples, porque é isso aí, é imitar Jesus, é dar a vida pelo outro. Agora é muito difícil, por quê? Porque a gente tem que aprender a dizer não. Dizer não para a gente em primeiro lugar, dizer não para a minha vontade, dizer não para o meu ímpeto, dizer não para aquilo que eu penso, dizer não para aquilo que eu quero fazer e também dizer não para os convites do mundo, dizer não para um monte de coisa, né? Igual achar uma sacola de dinheiro, né? Eu ouvi no jornal hoje que numa mochila cabe em 3 milhões. Né? Eu não sabia, né? Mas o cara lá é especialista na propina. O especialista na propina disse que 3 milhões. E parece que outro dia, eu acho que aquilo deve ter sido alguma pegadinha. Avisaram que a federal ia bater na porta de alguém e apareceu um monte de dinheiro boiando no mar. Souberam disso? E aí você tem que dizer não. Tem que dizer não. Tem que dizer não para o dinheiro fácil. Aliás, tem que dizer não até para o dinheiro, gente. Porque adorar a Deus devolvendo o dízimo é dizer não para o dinheiro. É dizer assim, o dinheiro não governa mais a minha vida, quem governa é Jesus. Não é por causa do salário do pastor não, tá? Porque o salário do pastor, Deus é que dá. Mas é porque tem uma grande obra, e quando a gente diz não para o dinheiro, confia em Deus, a gente participa de uma grande obra que Deus está fazendo. É dizer não. Não é? Eu sou homem, né? Então, homem, em geral, né, gosta de beleza feminina, mas às vezes pode gostar de uma forma que não é bíblica, é dizer não. Mulher é dizer não, também. A gente chama isso na Bíblia de desejo da carne, desejo pecaminoso da carne, é dizer não. Então, o Evangelho é simples, mas não é fácil. Não é fácil porque a gente precisa aprender a dizer não para o mundo, dizer não para as nossas próprias vontades, porque se a gente não disser não para essas coisas, a gente não consegue dizer sim. E para quem que a gente precisa dizer sim? A gente precisa dizer sim para Jesus.
Eu primeiro tenho que dizer não. Aliás, eu não sei nem se a ordem é essa, mas eu tenho que saber dizer não e dizer sim. Eu tenho que dizer não para as coisas do mundo, eu tenho que dizer não para a minha vontade, não para a minha carne, para que eu possa dizer sim para Jesus, para que eu possa fazer o que Jesus falou: me imitem, sejam meus imitadores, para que eu possa fazer o que Jesus mandou. Jesus mandou dar a vida e não tirar a vida dos nossos irmãos, não é? Foi o que ele fez, e é o que ele espera que nós façamos também. Isso é fé cristã, isso é evangelho, não é o que tem sido pregado por aí não. Então, quer um conselho? Não liga a televisão nem o rádio, por favor, não faz isso, porque para ouvir, a gente passa aqui um tempão ensinando Bíblia, para depois chegar um abençoado e ensinar tudo errado. Quer ter comunhão com Deus? Ah, pastor, eu preciso tanto do programa. Não precisa não, irmão. Abre a Bíblia e lê a Bíblia e tem que separar um tempo de oração. Na rádio, quando muito, o que vale é o louvor, que ainda tem uns duvidosos, né? Mas louvor tudo bem, agora pregação, misericórdia. Eu não posso estar enganado, tá? Mas não tem um programa aí que vale a pena, nenhum, ok? Nenhum, não tem nenhum. Quem está na televisão, infelizmente, tem outros, mostra pelo que faz, né? Tem outros objetivos. Pode ser até que proclame o evangelho, pode ser até que gente seja salva, aleluia. Mas para quem está aqui, sentado, ouvindo a palavra de Deus, é melhor estudar aquilo que tem aprendido, é melhor abrir a Bíblia, é melhor ler, é melhor mergulhar na palavra, é melhor ter vida de oração e abandonar essas interferências evangélicas, e de evangélica só tem um nome. Amém? Então a gente está indo para a Páscoa. Eu gostei desse amém, os irmãos estão empolgados, né? Amém? Amém. Glória a Deus. Mas é um amém difícil de dar. É um amém difícil de dar. Se entrasse um coreano do norte aqui, maluco, e falasse assim: nega Jesus ou morre, quantos iam ficar aqui? E numa igreja de 5 mil, de 10 mil, de 15 mil, quantos será que iam ficar? Porque se você não negar você hoje, você vai negar Jesus hoje ainda. Porque ou a gente nega a gente, ou a gente nega Jesus. E Jesus chamou a gente para ser igual a Ele e amar como Ele amou. Que Deus nos abençoe. Baixe sua cabeça, vamos orar. Talvez você não tenha feito ainda como o apóstolo, né? O apóstolo Paulo, ele diz assim: eu permaneço crucificado com Cristo, e eu não vivo mais, mas Cristo vive em mim. E essa vida agora que eu vivo, é só vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se deu por mim. Essa é a única alternativa de vida cristã, é a morte, a cruz. E pode ser que você não esteja ainda crucificado, irmão. Pode ser que você ainda seja um crente vivo, mas Jesus não quer crente vivo, Ele quer crente morto. Morto para o mundo, morto para si mesmo, morto para as suas vontades, mas cheio de Deus, cheio da presença do Espírito Santo, cheio de Jesus. E talvez essa noite você ainda não tenha se crucificado, né? Mas essa palavra tenha tocado no seu coração, e você queira hoje crucificar sua vida, seu coração no altar de Jesus. Então, se você ouviu essa palavra e entendeu que essa noite é o seu dia em que Jesus chamou você para estar crucificado,
Eu quero convidar você a orar agora. Diz assim: Senhor, eu quero crucificar meu eu, estou entregando minha vida para morrer na cruz, como o Senhor morreu por mim, eu agora estou morrendo, para ter uma nova vida, em que o Senhor viva em mim. Agora é tudo novo, porque agora eu estou morto, mas o Senhor está vivo em mim. Faça essa oração consagrando sua vida ao Senhor. Talvez você já seja batizado, membro de igreja evangélica, não se trata disso, é uma correção de rumo. Talvez você ainda não tenha entendido, mas hoje entendeu, que precisa estar crucificado. Faça essa oração. Faça essa oração. Tem alguém aqui que essa noite gostaria de manifestar publicamente essa decisão, esse desejo de estar crucificado com Cristo? Se estiver, eu queria que você, onde estivesse agora, fizesse um sinal, se colocando de pé, dizendo assim: com isso, Senhor, eu quero agora morrer para mim mesmo, para o mundo, e estar crucificado com Cristo. Tem alguém aqui essa noite? Se você tomou essa decisão e quer confessar publicamente, dizer publicamente: estou tomando essa decisão, quero convidar você a se colocar de pé onde você está, em nome de Jesus. Tem alguém? Coloque-se de pé agora, em nome de Jesus. Confesse Jesus diante dos homens e Ele vai te confessar diante do Pai. Isso é muito importante, é uma decisão pública. Eu sei que é difícil, que é uma batalha espiritual, que a gente fica constrangido, mas não se constranja. Não se constranja. Essa decisão ela é muito importante para que você saia daqui liberto e cheio de Deus. E se o Espírito Santo tocou no seu coração essa noite, eu quero convidar você agora, num gesto de quebrantamento, se colocar de pé em nome de Jesus. Tem alguém aqui? Coloque-se de pé agora em nome de Jesus. Vou convidar pela última vez, depois nós vamos cantar. Não perca essa oportunidade. Se tiver alguém aqui, se coloque de pé agora em nome de Jesus, dizendo assim: eu estou crucificando minha vida, minha vontade, meus desejos, para que Cristo possa viver em mim. Se tem alguém aqui essa noite que deseja tomar essa decisão, eu quero dar essa última oportunidade a você agora. Coloque-se de pé em nome de Jesus. Tem alguém? Amém. Vamos louvar o Senhor. Já estou crucificado. Se coloque de pé para louvar a Deus. Com Cristo, agora vivo, não mais eu. Já estou crucificado com Cristo, agora vivo, não mais eu. Cristo vive em mim, aleluia. 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 Já estou crucificado com Cristo, agora vivo, não mais eu. Já estou crucificado com Cristo, agora vivo, não mais eu. Feche seus olhos e cante comigo. Cristo vive em mim, aleluia. Cristo vive em mim, aleluia. Cristo vive em mim, aleluia. Agora vivo, não mais eu. Aleluia. Vamos orar. Santo Deus, nosso Pai, nos ajuda, Senhor, a entendermos o Teu chamado para as nossas vidas, de Te obedecer, de seguir o Teu exemplo, de negação, de humildade, de humilhação, de serviço.
chamado para lavar os pés uns dos outros, o chamado para negar-se a si mesmo e dar a vida uns pelos outros, ó Pai. Nos ajuda, Senhor, a entender o chamado de estarmos na cruz contigo, Senhor, para que a tua vida possa ser abundante em nós. Ó Deus Pai Todo-Poderoso, derrama sobre nós um grande despertamento espiritual, Senhor, que só o Senhor pode fazer. Que possamos, Senhor, ser discípulos de Cristo como o teu servo Paulo, que se aplicou, Senhor, de todo o coração a ser um imitador do Senhor Jesus. Que o Senhor ajude o teu povo aqui a construir uma nova história, Senhor, uma história de dependência, uma história de humildade, uma história de serviço, de amor, de graça, e também uma história de sinais, de milagres, de maravilhas, de poder, uma história de vitória, Senhor, debaixo da tua bênção. É o que nós te pedimos, ó Pai, na concordância do Espírito Santo, em unidade, no nome de Jesus. Amém. Aleluia. Diga amém. Concorde com essa oração. Amém. Glória a Deus. Vamos encerrar com um cântico, botar a porta para cumprimentar os irmãos, dar um oi. E domingo a gente continua a série em livro de Atos, capítulo 3 agora. E de manhã, e o especial de Páscoa à noite, 19 horas. O Juan já até preparou o cabelo. Acho que ele passou um gel já pensando no domingo, né? Ele vai com esse gel no domingo para o especial de pesca. Vai melhorar? Glória a Deus. Então vamos lá, vamos encerrar louvando a Deus. Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma minha vida ao meu estado. Cante comigo, essa é famosa. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Solta a voz, vai. Remove a minha pedra. Vai, André, canta aí. Muda minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida. Me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Aplauda o Senhor, Ele é fiel. Vamos com a paz do Senhor, que Deus abençoe. Até domingo, hein?